Atenção, atenção, Sereto News, chegando para você com as informações do Corinthians, com a entrevista de Duílio Monteiro Alves para a Rádio Transamérica, também com a entrevista do Cássio, gigante Cássio, deu uma entrevista coletiva, falou maravilhas do Pedrinho, para ele o melhor jogador da base desde que ele, Cássio, chegou no Corinthians. Ou seja, desde 2011, né, que o Cássio não via um jogador tão bom assim de bola quanto o Pedrinho, revelado nas categorias de base do Corinthians. Eu vou falar tudo isso para você, o Corinthians que não vai ter reforços, hein, rapaziada? O Duílio jogou um banho de água fria no torcedor corintiano, pelo menos agora o Corinthians não terá reforços. Conto tudo para você agora, Sereto News. Contagem regressiva, Libertadores da América. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada para fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver live nova, hoje tem live, hein, às 9 da noite. Quando tiver live, quando tiver vídeo novo, você recebe a sua notificação aqui no canal. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários, a sua opinião faz a diferença aqui no canal do Sereto. O Cássio deu entrevista coletiva. O Cássio falou sobre o Pedrinho. O Cássio falou sobre o Luan. O Cássio falou sobre Libertadores da América. O Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista também para a Rádio Transamérica. O Duílio Monteiro Alves falou sobre reforços. Se chegam ou se não chegam, e jogou um banho de água fria no torcedor corintiano. Falou também sobre o Luan também. O Luan é sempre assunto. Eu conto tudo para você em nome de Mais Ágil. Você tá querendo... agiliza a tua situação, cara. Agiliza a tua situação. Antecipa o teu FGTS agora mesmo na Mais Ágil. Não perca o seu tempo. A Mais Ágil antecipa o FGTS em menos de 24 horas. E aposta ganha. Olha, o jogo entre Corinthians e Liverpool do Uruguai e Corinthians já está no site do Aposta Ganha. Eu aposto na vitória do Corinthians. Pode apostar na vitória do Corinthians sobre o Liverpool do Uruguai. O Liverpool do Uruguai vai ser o saco de pancada do grupo. Pode apostar na vitória do Corinthians. Você vai se dar bem apostando na vitória do Corinthians, e na primeira aposta você ganha R$5 com o meu link que eu vou colocar nos comentários fixados do canal. Tá bom? Olha só, primeiro o Duílio Monteiro Alves. O Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista para a Rádio Transamérica e ele disse o seguinte: não é verdade que o Corinthians está atrás do Luan Dias do Água Santa. Não é verdade. Diz que acompanhou de perto o campeonato do Água Santa, mas que não é verdade, não corresponde à verdade a história de que o Corinthians tem interesse no Luan Dias, que foi apenas especulação. E, portanto, tira o Luan Dias daí. Se não é verdade, por que nós estamos colocando o Luan Dias? Não é verdade, não é verdade. Tira o Luan Dias daí, não é verdade. Não vamos confundir a cabeça do torcedor corintiano. Não é verdade, não é Duílio. O que é verdade, o que é verdade, o que não é verdade, não é verdade. E o Duílio ainda jogou um banho de água fria. Sobre o Duílio que eu tô falando. O Duílio Monteiro Alves, combinamos isso antes de gravar o vídeo, não é isso? O Duílio Monteiro Alves é o primeiro assunto. E sobre o Duílio Monteiro Alves, ele disse o seguinte, que não vem reforços nesse momento. Que o Corinthians, por dois motivos. Primeiro, o Corinthians não encontrou um jogador que atuasse nas mesmas características do Renato Augusto.
um jogador com as mesmas qualidades, com o recurso técnico do Renato Augusto. Não conseguiu encontrar esse jogador no mercado. E segundo que isso dentro da disponibilidade financeira do Corinthians. E segundo que os jogadores que o Corinthians conseguiu encontrar, o Corinthians não consegue contratar porque não tem dinheiro para isso. Então, nesse momento, os jogadores, nessa fase de grupos da Libertadores, o Corinthians vai com o que tem, né? A janela de transferências fechou hoje. Então fecha a janela e o Corinthians sem reforços. Fecha a janela internacional. A janela de transferências nacional, né? A janela de transferências aqui no Brasil, ela termina no dia 20. Ela foi estendida, mas mesmo assim o Corinthians não vai trazer reforços, segundo o Duílio Monteiro Alves. Então esquece esse negócio de reforços, esquece esse negócio do Luan, como é que chama o cara? Luan Dias? Luan Santana não, Luan Santana é o... Luan Santana é o da música sertaneja. Por falar em Luan, o Duílio também falou do Luan, e falou que não tem jeito, que vai ter que pagar o dinheiro, vai ter que pagar o contrato do Luan, do Água Santa é o Luan Dias, vai ter que pagar o contrato do Luan até o final do ano. Eu não acredito que você vai botar o Luan com a camisa da seleção brasileira, você não vai fazer isso, né? Que vai colocar o Luan com a camisa da seleção brasileira. O Luan, cadê o Luan? O Luan jogou na seleção brasileira? Já não lembro mais isso. Cadê o Luan com a camisa do Corinthians? É tão raro ver o Luan com a camisa do Corinthians que a gente não tá achando nem foto dele com a camisa do Corinthians mais. Aliás, o Luan foi a pior contratação da história do Corinthians. A pior contratação da história do Corinthians. É inacreditável. E o Corinthians pagou um mico. Né? O Corinthians descascou um abacaxi. Qual é? É o Luan? Deixa eu ver essa foto do Luan. Ele aí. Esse aí é o Luan. Até que enfim. Tá aí o Luan. Tava desaparecido, hein, Luan? Tava sumido, hein? O que tinha acontecido? Tá desaparecido, tá comendo e tá bebendo do bom e do melhor. Tomando café da manhã, almoçando, jantando e ganhando 800 mil reais por mês, hein? 3 refeições por dia, com direito a café da tarde... E ganhando 800 pilas por mês. Vai ter uma Páscoa recheada, com o ovo de Páscoa cheio de chocolate. Vai ter uma bacalhoada maravilhosa no almoço de Páscoa. E jogar que é bom nada. E o Corinthians não tem o que fazer. O Corinthians vai ter que pagar o Luan até o final do ano. O Cássio também falou sobre o Luan. Aliás, o Cássio deu uma entrevista excelente hoje. O Cássio, goleiro do Corinthians, o maior goleiro da história do Corinthians, o maior jogador da história do Corinthians. Sobre o Luan, ele disse o seguinte, ele até deu o exemplo, ele disse o seguinte, vou ser bem honesto, eu fico triste de ver o Luan não estando aí conosco. Foi o melhor jogador da América lá em 2016. Faz tempo também, Cássio, que o Luan foi o melhor jogador da América. As coisas não estavam bem não, ele tá dizendo que o Luan foi o melhor jogador da América, mas em 2017, né? O Luan foi o melhor jogador da América. Mas faz tempo também, né? Faz muito tempo, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores da América. Mas em 2016, e aí o Cássio se coloca como exemplo, as coisas não estavam bem para ele, Cássio, tanto é que o Tite tirou ele do time. O Cássio estava no banco, o Cássio estava gordo, o Cássio estava na gandaia, aí disse o Cássio, mas se eu não olhasse para mim, eu tinha que melhorar, eu precisava fazer a minha parte. Não adianta colocar a culpa nos outros. Tá vendo, Luan? Não adianta colocar a culpa nos outros. Segundo o Cássio, gosto muito do Luan e não tenho nada contra ele. Acho que ele precisa olhar para ele, ver o que está fazendo e o que pode melhorar. Não é possível ser indiscutivelmente o melhor da América e de repente não estar rendendo. Precisa fazer essa reflexão. Espero que consiga dar a volta por cima. A primeira pessoa que precisa melhorar e querer isso é ele. Não só com palavras, mas com atitude. Acho que tem muito tempo de carreira ainda. O Cássio falando, eu consegui dar a volta por cima. Torço para que ele ache o caminho dele e volte em alto nível. Palavras do Cássio. Se conselho fosse bom, ninguém dava, mas é bom ouvir o Cássio, viu, Luan? Tá jogando a carreira fora, lamentavelmente, e tá ficando rotulado como um jogador chinelinho,
como um jogador preguiçoso, né? Que não quer nada com nada. É isso que está acontecendo. E o Cássio falou, em compensação, né? Em compensação, o Cássio falou muito bem do Pedrinho. Aliás, uma informação, antes de eu falar do Pedrinho. Quero falar sobre o Pedrinho, mas essa informação. O Corinthians não deve liberar o Pedrinho para os amistosos da seleção sub-20. São 3 amistosos da seleção sub-20, agora antes da Copa do Mundo, do Campeonato Mundial da categoria. A seleção que foi campeã do Sul-Americano Sub-20. Olha o Pedrinho vestindo a camisa aí da seleção. Não deve liberar o Pedrinho para os amistosos. Por quê? Porque o Corinthians pretende utilizar o Pedrinho nos jogos da Libertadores, nos jogos da Copa do Brasil, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Giovani e o Guilherme Biro também foram convocados. Esses 2 jogadores devem ser liberados normalmente. Mas o Pedrinho não deve ser liberado. O Corinthians deve fazer um acordo aí com a CBF a respeito disso. Mas o Cássio deu a seguinte entrevista sobre o Pedrinho. Sobre os jogadores, né? Jogadores das categorias de base. Ele diz que são meninos que estão treinando muito e que para ele o Pedrinho tem tudo para ser o melhor jogador da base desde que ele está no Corinthians. Ó, para mim, o Pedrinho tem tudo para ser o melhor jogador de base desde que estou aqui. Excepcional. Nível de treino, comprometido, treina muito, é dedicado. Menino da base que eu vi foi o melhor. Mais preparado, dedicação. Espero que siga assim. Temos muita confiança. Vamos apenas dar o suporte. O mérito é deles. Meninos de muita qualidade. Temos que ajudar. Quando chegar a hora, vão dar a resposta. Pedrinho entrou muito bem contra o Ituano. Quando precisar, vão entrar e ajudar a equipe. Palavras do Cássio, que está enchendo a bola do Pedrinho. E tomara, de fato, o Pedrinho seja todo esse jogador. Há uma expectativa muito grande que o Pedrinho arrebente com a camisa do Corinthians, está arrebentando nos treinos, nos poucos minutos que ele jogou no Campeonato Paulista, ele deixou uma excelente impressão. E o Corinthians está precisando de um jogador assim, revelado nas categorias de base, um jogador que deu sangue pelo Corinthians, um jogador que tenha qualidade e muita qualidade. Olha só, quero trazer mais uma informação a respeito da entrevista que deu do Duílio Monteiro Alves. O Duílio falou também sobre o Bruno Mendes, o zagueiro Bruno Mendes. O Corinthians ainda não renovou o contrato com o zagueiro Bruno Mendes, mas o Corinthians está muito confiante na renovação de contrato. Não falou o Duílio a respeito de valores do que está sendo negociado, mas eu já falei aqui no canal do Cereto e vou repetir a minha informação de que o Corinthians está propondo a renovação de contrato por mais 3 temporadas, por mais 3 anos com o Bruno Mendes e pelo dobro do salário do jogador. O Corinthians pode aproveitar e deve aproveitar agora que vai para o Uruguai para tentar renovar o contrato, porque os empresários do Bruno Mendes são lá do Uruguai. O Internacional está de olho gordo, o Internacional está esperando dar para trás o negócio para ver se consegue contratar, mas o Duílio está muito confiante nesta possibilidade de renovação de contrato com o Bruno Mendes. Já sobre o Balbuena, a confiança não é tão grande. Aliás, o Corinthians não deve renovar com o Balbuena. Ele pertence ao Dínamo de Moscou. O salário dele é um dos salários mais altos do elenco. O Corinthians sente a necessidade de enxugar um pouco a folha de pagamento. Aliás, sobre essa questão da folha de pagamento, não adianta o Corinthians querer mandar embora, não tem como mandar embora o Luan, gente. Muita gente fala, manda embora o Luan. Eu mesmo já falei mais de uma vez, manda logo esse cara embora. Mas acontece que agora, nesse momento, fica mais caro o Corinthians mandar ele embora do que cumprir o contrato até dezembro. É uma questão da lei trabalhista. A não ser que o Corinthians arque com a rescisão contratual. E o Luan não está afim de fazer a rescisão, até porque ele está ganhando os R$800 mil por mês que ele tem direito. E com relação ao Balbuena, o Balbuena também tem um dos salários mais altos do elenco e o Balbuena não está dando conta do recado, tanto é que ele perdeu espaço para o Caetano. Hoje é o Caetano. O Caetano deve ser o titular do Corinthians no jogo de quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai.
É isso, rapaziada. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto. Quero você fazendo a sua inscrição. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Seja parte do clube de membros do canal. Seja parte do clube de membros do canal você também. É só você entrar no QR Code. Eu vou deixar o link também aqui no vídeo, no link na descrição do canal. E me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter, cardos.cereto no Kawaii, carlos.cereto no TikTok. E agora você sabe, acabou, tem live hoje às 9 da noite, hein? Acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!